Olá, boa tarde. Bem, a ideia dessa conversa de hoje é começar a discutir o estudo da reta no espaço, tá? Então, essa é a primeira parte da aula sobre retas, e a gente vai discutir um pouquinho a definição, as equações, algumas propriedades sobre reta no espaço. Então, nós vamos começar pelo axioma básico da geometria, que diz que dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, essa é uma maneira de você determinar uma única reta, é você ter dois pontos distintos. Não importa se o universo é o plano ou se o universo é o R3, o espaço tridimensional. Aqui nesse axioma, isso independe. Então, dados dois pontos, tem uma única reta determinada por eles. Existem outras maneiras de a gente determinar também uma única reta. Por exemplo, um outro modo é você ter um ponto e uma direção. Tá? Um ponto e uma direção também determinam uma única reta. E, de novo aqui, isso não importa se o universo é plano, R2, ou o espaço tridimensional, o R3. Não importa. Daqui a pouquinho, nosso estudo vai focar no R3, mas, por enquanto, esses conceitos, essas ideias básicas aqui, elas não estão dependendo, pelo menos por enquanto, se o universo de trabalho é o plano ou o espaço. Então, aqui, uma outra maneira de determinar uma reta é por um ponto e, paralelamente a uma direção, né, dada por um vetor V, existe também uma única reta. Tá? Então, uma única reta que passa pelo ponto A e tem a direção dada pelo vetor V, ou seja, é paralela ao vetor V. Tá? Uma questão que surge é se tem alguma outra maneira de você determinar também uma única reta. Por exemplo, dado um ponto A, que eu representei aqui, e um vetor não nulo, U, também representado aqui nessa figura, será que existe uma única reta que passa pelo ponto A e é ortogonal ao vetor U? Agora, ao invés de paralela, eu estou querendo saber se tem uma reta passando por A e ortogonal ao vetor U. Que tem, tem. A questão é saber se isso determina uma única reta. Pois bem, se o nosso universo for o plano, sim, uma única reta no plano passa por A e é ortogonal a U. No entanto, aqui já vai surgir uma diferença do que a gente discutiu anteriormente, que lá independia de estar no plano ou no espaço, e a gente tinha a mesma conclusão. Aqui não. Aqui, caso eu tenha caso a gente esteja trabalhando no plano, no universo do R2, no plano, dado um ponto e um vetor, existe uma única reta que passa por esse ponto e é ortogonal a esse vetor. No entanto, se o nosso universo agora for o R3, for o espaço tridimensional, daí não. Por exemplo, aqui a gente tem o ponto A, o vetor U, mas nós temos, na verdade, infinitas. Eu representei aqui duas, mas nós temos infinitas retas que passam por A e são ortogonais a U. Todas as retas que compõem esse plano aqui passam por A e são ortogonais a U. Então, essa maneira não determina uma única reta, tá? Bem, então agora a gente vai voltar àquela situação de ponto e direção, e agora nós vamos focar e ficar no R3. Então, nosso estudo agora, nossa discussão agora dessa aula é a reta no espaço tridimensional R3. Então, eu vou considerar um ponto A no R3, que é dado aqui por uma tripla ordenada, né? São as suas coordenadas. Um vetor não nulo, que aqui também eu estou representando pelas coordenadas desse vetor. Lembre que um vetor, apesar de também ser representado algebricamente por uma tripla ordenada, a gente enxerga de um jeito diferente do que um ponto, né? O ponto A está representado aqui por esse pontinho mesmo, e o vetor está representado por esse segmento orientado aqui.
tá? Apesar de ambos serem triplas ordenadas do R3, ó. Uma tripla do R3, uma tripla do R3. No entanto, o vetor eu represento geometricamente por um segmento orientado e o ponto por um pontinho mesmo, tá? Então, nesse caso, como a gente já discutiu, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela a V, ou seja, tem a direção do vetor V. Tá? E a ideia agora é discutir isso algebricamente. Então, as equações, por exemplo, é o que a gente vai querer discutir. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um ponto P da reta e a gente vai querer ver quais são as condições necessárias e suficientes para que um ponto esteja nessa reta. Então, representando aqui um ponto genérico dessa reta, uma condição aqui que a gente pode verificar é a seguinte, que o vetor AP seja paralelo ao vetor V. Então, a condição para o ponto P estar na reta é equivalente ao vetor AP ser paralelo a V. E o paralelismo de vetores, como a gente sabe, significa que um é múltiplo do outro, né? Dois vetores serem paralelos é o mesmo que dizer também que dois vetores são linearmente dependentes, tá? E, nesse caso, significa que um deles é múltiplo do outro. Então, esse vetor AP é um certo múltiplo do vetor V. Essa constante de multiplicidade vai ser, na verdade, o nosso parâmetro, um número t real, tá? Então, existe um certo t, nesse desenho aqui eu não sei exatamente, é um valor de t maior que 1, né, multiplicado por v, para dar o vetor AP, tá bom? Nesse caso, um ponto genérico da reta se escreve como A mais TV, né? Por quê? Porque AP é o mesmo que A, e, portanto, isolando P aqui nessa igualdade, fica P igual a A mais TV. Então, aqui nós temos uma expressão que caracteriza um ponto genérico da reta, que passa por A e tem a direção do vetor V. Esse vetor V a gente chama de vetor diretor. Tá? Note que isso daqui é equivalente a... Note que essa relação é equivalente à relação entre as coordenadas, né? Digamos que x, y, z sejam as coordenadas do ponto P. Aqui nós já tínhamos denotado por as coordenadas do ponto A e ABC as coordenadas do vetor V. Então, só reescrevendo isso daqui de uma forma aberta, explícita, nós temos aqui a equação chamada equação vetorial da reta no espaço, tá? Tanto essa aqui quanto essa aqui são a mesma equação, só que aqui a gente escreveu explicitamente as coordenadas de P, A e V, tá? Uma coisa que é interessante, agora a gente vai perceber isso, é a relação entre o ponto P da reta e o valor desse parâmetro t, né? Então, a correspondência que tem entre os pontos da reta e os valores de t. Por exemplo, para o parâmetro t igual a menos 3/4, né, ou menos 0,75, o ponto P está aqui atrás, né? Atrás de A, atrás no sentido de que está no sentido oposto de V. O vetor AP tem a direção, tem o sentido oposto ao de V. E esse 0,75 aqui, que é o valor absoluto, indica a proporção disso em relação a V. Então, esse tamanho de AP é 3/4 do tamanho de V. Tá? Por exemplo, quando o parâmetro t igual a meio, eu tenho esse ponto P aqui. O vetor AP é meio de AV. Ó, tem a mesma direção, mesmo sentido e o comprimento metade. O metade tem a ver com esse parâmetro t. Quando o parâmetro é 1, o AP coincide com V, não, esses vetores são iguais, tem a mesma direção, sentido, comprimento, 1,5, 2 e assim por diante. Tá? E daí, então, nós temos as equações, né, denominadas equações, aqui a equação vetorial, aqui na forma compacta, né, P igual a mais TV, ou na forma expandida, né, as coordenadas do ponto P da reta, aqui de um ponto particular da reta, o ponto A, e aqui as coordenadas do vetor diretor da reta. Tá? Note que se a gente olhar para essa igualdade aqui, é uma igualdade de triplas, então essa igualdade equivale a 3 igualdades, né? As abscissas, por exemplo, x igual a x1 mais t vezes a,
y igual a y1 mais t vezes b, e assim por diante. Ou seja, daí nós tiramos o que a gente chama de equações paramétricas da reta. Tá? Então, x igual a x1 mais at, y igual a y1 mais bt, e z igual a z1 mais ct. Então, aqui nós temos também uma outra forma de expressar algebricamente os pontos dessa reta R. São todas as triplas x, y, z descritas dessa maneira aqui. Tá? Então, note que nessas equações paramétricas, os coeficientes do parâmetro, que eu estou chamando de t, são as coordenadas de um vetor diretor da reta, o vetor ABC. E os termos que não têm o parâmetro, os termos independentes aqui, as constantes, são as coordenadas de um ponto particular da reta. Tá? Bem, uma outra maneira, como a gente também já tinha discutido, que é, na verdade, um dos axiomas básicos da geometria, é que dois pontos determinam uma reta. E como que agora a gente pode discutir isso de uma forma um pouquinho mais algébrica, né? Não só do ponto de vista da geometria, mas um ponto de vista mais algébrico, mais analítico. Daí o nome da nossa disciplina, geometria analítica, né? Então, a reta que passa por dois pontos A e B, né, nós podemos caracterizar, à luz do conceito anterior, como sendo a reta que passa pelo ponto A e tem a direção, tem como vetor diretor o vetor AB. Então, se a gente considerar o vetor AB, vai ser um vetor que dá a direção da reta. Esse vetor diretor, obviamente, que não é único, né? Qualquer vetor paralelo, múltiplo de AB, vai dar a mesma direção, vai dar a mesma reta, né? Desde que eu mantenha um ponto, eu vou ter a mesma reta. Então, simplesmente usando o que nós vimos anteriormente, o vetor diretor AB pode ser usado como vetor diretor da reta, e, portanto, nós temos essa equação aqui, a equação vetorial compacta da reta que passa pelos pontos A e B, ou seja, é A mais T vezes o vetor AB. Como nós sabemos que o vetor AB pode ser expresso como B menos A, essa conta aqui pode ser escrita dessa maneira, A mais T vezes B menos A. E isso a gente ainda pode distribuir o T e reagrupar e escrever dessa maneira. Essa maneira é uma maneira muito interessante e conveniente em vários outros campos da matemática, das aplicações. Essa maneira é bem conveniente, tá? 1 menos TA mais TB. Quando T é um parâmetro que varia nos reais, isso percorre os pontos dessa reta que passa por A e B. Para cada valor de T, a gente vai ter um ponto dado por essa expressão, ou por essa, são equivalentes, na reta determinada por A e B. Aqui a gente pode até ilustrar alguns desses valores. Por exemplo, para T igual a um número negativo, menos 0,7, 0,4 está aqui, para t igual a menos 0,1 está aqui. Uma observação é que para qualquer t negativo, os pontos da reta, dados por essa expressão, ou essa aqui, são pontos que estão à esquerda de A. Já se a gente considera valores de t entre 0 e 1, o ponto P dado por essa expressão percorre o segmento AB. Conforme o t vai de 0 a 1, o ponto P percorre o caminho de A até B, na mesma proporção. Por exemplo, t igual a 0,2, eu estou a 20% do trajeto de A até B. P igual a meio, estou na metade do caminho. P igual a 0,8, eu estou a 80% do... eu fiz 80% já do trajeto de A até B. Então, aqui são as situações onde t... exemplos, né? Onde t está entre 0 e 1. E quando t é maior que 1, né? Por exemplo, 1.1, 1.4, etc., o ponto está além de B. Então, essa expressão aqui, ela descreve a reta, e conforme os valores de t são negativos, ou entre 0 e 1, ou maior que 1, eu estou ou antes de A, ou entre A e B, ou além de B. Tá? Pois bem, vamos ver agora alguns exemplos ou exercícios, né? Então, o primeiro exercício, um exercício bem simples para a gente aplicar de forma bem direta a definição, os conceitos, enfim, as propriedades que a gente viu, é a seguinte: vamos considerar essa reta R, definida por essas equações paramétricas aqui, tá? Eu quero saber o seguinte:
quem é o vetor diretor dessa reta, quero obter 2 pontos dessa reta, quero verificar se um certo ponto pertence a ela, se um outro ponto pertence a ela. Tá? Então, basicamente, é um exercício só para ver se a gente entendeu a ideia, o conceito de equações paramétricas de uma reta. Então, note que uma das coisas que a gente tinha visto é que os coeficientes do parâmetro t eram as coordenadas do vetor diretor da reta, né? Então, o vetor diretor dessa reta, eu posso, por exemplo, pegar 1, menos 3 e menos 1, né? Então, esse vai ser um vetor diretor. Mas antes, aqui só para seguir a sequência, vamos obter 2 pontos dessa reta. Bem, para obter qualquer ponto dessa reta, basta atribuir um valor a t. Por exemplo, se a gente atribuir a t o valor 0, a gente vai obter o ponto 1, 2, 2. Então, esse aqui é um ponto da reta. Se a gente atribui a t um outro valor, digamos t igual a 1, a gente vai obter um outro ponto. Então, aqui fica 2, aqui fica menos 1 e aqui fica 1. Outro ponto da reta. E você pode obter infinitos pontos dessa reta, simplesmente atribuindo valores ao parâmetro t. Tá? E o vetor diretor, como a gente já tinha discutido, né, por exemplo, pode ser tomado como o vetor que tem como coordenadas os coeficientes do parâmetro t. Então, aqui é 1, aqui é menos 3 e aqui é menos 1. Note uma coisa, se não aparecesse t numa dessas expressões aqui, por exemplo, digamos que o y fosse constante igual a 2, não aparecesse, o coeficiente seria 0, e daí aqui eu teria uma componente 0. Tá? É importante ficar atento a isso também. Agora vamos para o item 2, verificar se o ponto P pertence a essa reta. Para verificar se esse ponto pertence a essa reta, a gente tem que ver se existe um parâmetro t, de modo que essa expressão aqui resulte menos 1, essa expressão resulte 8 e essa expressão resulte 4. Tá? Então é isso. Será que existe um valor de t tal que a gente tem essas 3 relações aqui? Bem, a gente basicamente pode resolver aqui a primeira e concluir que t igual a menos 2 satisfaz a primeira equação. Mas será que esse valor de t cumpre as 3 equações? Né? T igual a menos 2 cumpre a primeira. T igual a menos 2, aqui vai ficar 6 mais 2, 8. Cumpre a segunda. E aqui 2 menos menos 2 dá 4. Sim, t igual a menos 2 cumpre, portanto, esse ponto está na reta. E agora o ponto Q. Mesma pergunta. Será que existe algum t tal que essas expressões aqui resultam 3, menos 4 e 1, respectivamente? Bem, note que aqui dessa primeira, o t deveria ser 2, né? Mas se você olha na última, t igual a 2 não satisfaz essa última igualdade, apesar de satisfazer a segunda, né? Porque t igual a 2, 3 vezes 2, 6, 2 menos 6 dá menos 4. Então, note que t igual a 2 satisfaz essas duas primeiras, mas não satisfaz a terceira. Ah, e se você escolher um t que satisfaz a terceira, t igual a 1, por exemplo, que satisfaz a terceira, aí ele não vai satisfazer a primeira. O fato é que nenhum t vai cumprir as 3 ao mesmo tempo, tá? Então, o ponto não pertence à reta e está feito o exercício. Vamos ver um segundo exercício. Aqui nós temos duas equações paramétricas, aparentemente distintas. Bem, aparentemente não, elas são distintas, as equações são diferentes. Note que aqui, ó, 1, 2 e 2 como termos independentes, aqui 2 menos 1 e 1. Então, elas são realmente diferentes. Mas eu quero saber se elas representam a mesma reta ou não. Na verdade, o exercício está afirmando que sim, que essas equações representam a mesma reta, apesar de estarem equações diferentes. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Uma mesma reta pode ser representada por equações diferentes. Na verdade, infinitas equações diferentes podem representar a mesma reta. Uma observação só de início aqui, o vetor diretor dessa primeira reta é 1, menos 3 e menos 1. E para a segunda é menos 2, 6 e 2. Mas note que esses dois vetores são múltiplos um do outro, né? Então, só para começo de conversa, a gente nota que essas duas retas, se por acaso não fossem iguais, elas seriam pelo menos paralelas, porque os vetores diretores são múltiplos um do outro. Esse aqui é menos 2 vezes esse aqui. Tá, mas vamos discutir aqui uma maneira de verificar que essas duas equações representam a mesma reta. O que a gente vai ver é que 2 pontos da primeira estarão na segunda. Ora, como 2 pontos determinam uma única reta, então a gente vai ver que 2 pontos da primeira reta também estão na segunda reta e, portanto, a segunda reta coincide com a primeira. Então, note que 1, 2, 2 é um ponto da primeira reta,
2 menos 1 e 1 também. Basta atribuir o valor de t igual a 1, né? Você tem 2 menos 1 e 1 da primeira reta. Eu acho que essa é a mesma reta do exemplo anterior. Tá? Agora vamos verificar que o ponto A pertence à segunda reta também. Tá? Aqui, para obter esses pontos A e B na primeira reta, basta atribuir, como nós vimos aqui, né? T igual a 0 e T igual a 1 para obter os pontos A e B na primeira reta. Então, agora a gente vai ver se esses dois pontos pertencem à segunda reta. Ou seja, se existe um parâmetro, um valor de t, de modo que o ponto A, por exemplo, né, que é 1, 2, 2, seja obtido a partir das equações da segunda reta. 2 menos 2t, menos 1 mais 6t e 1 mais 2t. Tá? Bem, a gente vê que sim, t igual a meio, trivialmente satisfaz essas três equações aqui, né? T igual a meio. E, portanto, esse ponto A pertence à segunda reta. Da mesma maneira, para saber se o ponto B pertence à segunda reta, basta a gente atribuir t igual a 0 aqui e a gente vai obter o ponto B. Portanto, A e B pertencem à segunda reta, então a segunda reta é determinada por A e B, a primeira reta também passa pelos pontos A e B, como dois pontos determinam uma única reta, essas duas equações representam a mesma reta. Tá ok? Também um exercício razoavelmente simples. Tá? Poderíamos argumentar diferente esse exercício? Sim. Discutindo, por exemplo, a direção que a gente já tinha visto, que era a mesma, né? As duas retas são paralelas, porque tem vetores diretores paralelos, e verificando que um ponto de uma pertence à outra. Então, se temos duas retas paralelas e tem um ponto em comum, elas só podem ser iguais. Seria uma outra maneira de verificar. E agora, vamos para um terceiro exercício. Esse é um exercício mais elaborado, é um exercício que eu acho bastante interessante. Então, enquanto vocês dão uma lida aqui no enunciado do exercício, eu vou tomar um golinho d'água. Então, vamos lá. Esse exercício já é bem mais elaborado e vai dar um pouco mais de conta, um pouco mais de trabalho para a gente resolver. Eu tenho 5 itens aqui para a gente discutir. Vamos lá, então. Bem, o primeiro item é imediato. Eu quero achar uma reta que passa pelos pontos A e B. Eu quero a equação dessa reta, né? Pode ser uma equação paramétrica ou equação vetorial, as equações paramétricas ou equação vetorial, tanto faz. Aqui eu vou escrever a equação vetorial. Então, as equações ou a equação vetorial da reta que passa por A e B. Tranquilo, né? Basta pegar o vetor diretor como o vetor AB, B menos A. Mas tem outros itens aqui que são um pouco mais elaborados. Eu vou começar discutindo esse exercício aqui, primeiro de um ponto de vista mais qualitativo, mais geométrico, depois a gente vai fazendo as contas com base nas ideias geométricas que a gente vai discutir numas figuras que vão aparecer aqui. Bem, essa primeira figura simplesmente representa aqui uma reta passando por dois pontos. Eu não me preocupei aqui em plotar esses pontos num sistema tridimensional mesmo, né, colocando os três eixos, porque a visão em perspectiva ia ofuscar um pouco a essência do exercício. Aqui é uma representação geométrica qualitativa. Marquei dois pontos aqui, representando os pontos A e B, a reta R. E agora eu vou marcar aqui um ponto C, tá? Um ponto C, que é um determinado ponto. Esse ponto C, aqui no meu desenho, ele não está pertencendo a R. Isso é uma coisa que a gente pode verificar depois, né? Por enquanto a gente vai aceitar esse fato, mas depois a gente vai verificar que esse ponto C, de fato, não pertence à reta R. Tá? A gente vai ver as equações da reta R, ou a equação vetorial da reta R, e vai ver que o ponto C não pertence a ela. Isso talvez fique até como tarefa, né? Então, eu tenho aqui o ponto C. E eu quero, no item 2, determinar um ponto dessa reta que seja o ponto mais próximo de C. Então, tem vários pontos na reta, tem um deles que é o mais próximo de C. Qual vai ser? Vai ser um ponto aqui no pé da normal baixada de C sobre a reta R. Tá? Então, esse ponto P1 aqui
é o ponto da reta mais próximo de C. Então, nós vamos ver de que maneira determinar esse ponto P1. Basicamente, o que a gente vai fazer é usar a seguinte propriedade. Não é a única maneira de resolver o exercício, mas é uma maneira que é usar o fato de que o vetor CP1 é ortogonal ao vetor AB. Ao impor essa ortogonalidade, nós vamos achar o ponto P1. P1 é o único ponto que tem essa propriedade. Qualquer outro ponto da reta que você considere, o vetor que vai de C até ele não vai ser ortogonal ao vetor AB. Então, P1, o ponto mais próximo, é o único que tem essa propriedade. E vai ser esse produto interno igual a zero, que representa a ortogonalidade, que a gente vai usar para resolver o segundo item. Tá? Esse exercício, só como a título de curiosidade, poderia ser resolvido também usando ferramentas de cálculo 1, mas não é o foco aqui, o cálculo, o foco aqui é a geometria analítica, então a gente vai dar uma solução usando geometria analítica. Mas só para constar, só por curiosidade, esse item 2 poderia ser resolvido usando o cálculo 1. Achar o ponto de mínimo de uma certa função que mede a distância de C até pontos da reta. Então, achar o ponto que dá a menor distância é um exercício de cálculo 1. Tá, mas vamos discutir geometricamente aqui os outros itens e depois a gente vai para a solução algébrica. No item 3, eu quero todos os pontos da reta cuja distância até o C seja raiz de 10 terços. Bem, a gente vai ver depois que essa distância aqui é menor que raiz de 10 terços, então a gente vai encontrar outros dois pontos na reta que tem aquela distância, exatamente dois pontos cuja distância até C é raiz de 2 terços. Vai ter um ponto aqui assim, e vai ter um outro ponto aqui. Esses dois pontos, a distância vai ser raiz de 10 terços. Nós vamos ver como achar algebricamente esses pontos. O quarto item é se existe algum ponto dessa reta cuja distância até C seja uma unidade. Pois bem, a gente vai ver que não. Por quê? Porque essa distância aqui, a gente vai provar que ela é raiz de 2. A gente pode verificar que ela é raiz de 2. Ora, se essa distância mínima é raiz de 2, nenhum ponto aqui pode estar a distância igual a 1 de C, sendo que a menor distância é raiz de 2, então qualquer outro ponto a distância vai ser maior que a raiz de 2, portanto não pode ser igual a 1, não vai existir nenhum ponto. E o item 5, de certo modo, já está no item 2, que existe um único ponto cuja distância é raiz de 2 de C, é esse ponto P1 que a gente já vai ter obtido no item 2. Tá? Essa distância a gente vai ver que é raiz de 2, ou pode verificar que é raiz de 2, e o único ponto que dá essa distância é o ponto P1, que é aquele obtido no item 2. Podemos também dizer que esse ponto P1 é a projeção do ponto C na reta R. Tá? Então, agora a gente vai fazer as contas mesmo, resolver algebricamente esse exercício. Então, o primeiro item aqui é a equação da reta, então vamos usar o vetor AB como vetor diretor, B menos A, né, ó, que é 2, 2, 2, né? B menos A é 2, 2, 2, e peguei o ponto A e o vetor AB. Está aqui. Então, aqui estão as equações, ou a equação vetorial da reta. As equações paramétricas você pode escrever simplesmente olhando para cada componente. X igual a menos 1 mais 2t, y igual a 1 mais 2t e z igual a 2 mais 2t. Vou deixar como tarefa verificar que o ponto C não pertence a essa reta, ou seja, que o ponto 1, 1, 3 não pode ser obtido dessa maneira aqui para nenhum valor de t. Então, isso fica como tarefa, é um exercício que a gente já viu agora há pouco, não vou repetir o mesmo argumento, a mesma conta, fica como tarefa. Tá? Agora vamos para o item 2, determinar um ponto P1 mais próximo de C. Então, lembrando daquela discussão baseada na figura, o ponto P1 é um ponto tal que o vetor CP1 é ortogonal a AB. Deixa eu voltar um pouquinho na figura. Ó. O ponto P1 vai ter que cumprir a propriedade que CP1 é ortogonal ao vetor AB. Tá? Bem, essa ortogonalidade significa que um certo produto interno é zero. A gente já vai ver isso daí. Tá? Então, olha aqui. CP1 é o mesmo que P1 menos C. Então, o P1 é um ponto da reta. Então, P1 é um ponto dessa forma. E 2 mais 2t, isso é um ponto
genérico P1, e a gente vai querer achar o valor de T. Então, aqui tem P1. E CP1 é P1 menos C. Então, quando você faz isso aqui menos C, você vai achar menos 2 mais 2T, 2T e menos 1 mais 2T. Tá? Então, P1 é um ponto genérico da reta, por enquanto, e P1 menos C é esse vetor aqui. E o AB é esse vetor aqui. Então, essa ortogonalidade, como que você resolve? Produto interno igual a zero. Quando você faz o produto interno igual a zero, isso dá uma equação simples do primeiro grau. Vai ficar, ó, isso aqui vezes 2, mais isso aqui vezes 2, mais isso aqui vezes 2 igual a zero. Resolve essa equação, que também vai ficar como tarefa, uma equação simples do primeiro grau, e você acha t igual a meio. Com esse t igual a meio, você vai ter o ponto P1. Basta substituir t igual a meio aqui, e você vai ter o ponto P1, que é 0, 2 e 3. Tá ok? Agora, para discutir os outros 3 itens, nós vamos fazer a seguinte conta um pouco mais genérica. Eu quero a distância de pontos da reta até o ponto C. Bem, a distância de um ponto da reta até o ponto C é o tamanho do vetor CP. E o vetor CP, para um P genérico da reta, que tem essa forma aqui, é P menos C, que é a mesma conta que está aqui. Esse P1 aqui no começo também estava fazendo um papel de vetor genérico. Quando eu substituo T igual a meio, eu tenho o próprio P1, né, que é 0, 2 e 3. Mas quando eu deixo esse T aqui genérico, esse aqui é o vetor CP, tá? O vetor CP, onde P é um ponto genérico da reta. Então, é esse ponto genérico da reta menos o C. P menos C, que dá isso aqui, é a mesma conta que deu isso aqui. E a distância de P a C, eu quero que seja um certo valor. Por exemplo, raiz de 10 terços no item 3, 1 no item 4 e raiz de 2 no item 5. Vamos analisar isso. Eu vou deixar um D genérico, depois esse D vai fazer o papel de raiz de 10 terços, 1 e raiz de 2. E a gente vai tirar as conclusões. Bem, essa condição aqui equivale ao quê? Isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, igual a D ao quadrado. Quando você faz essa contarada toda, você fica com uma equação do segundo grau, né? Quando você faz toda essa conta, ó, isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado, igual a D ao quadrado, você tem isso daqui. Bem, e agora, aqui, você aplicando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, você nota que T é dado por essa expressão. Obviamente que se D for um número, digamos, 0, 1, etc., o que vai acontecer? Isso aqui dá um número negativo, isso aqui não é um número real, e, portanto, eu não vou ter aqui um ponto satisfazendo a condição, né? Porque o nosso universo de trabalho é o R3, nós estamos trabalhando aqui com números reais. Então, note uma coisa, quando D igual a 1, já olhando para o item 4, por exemplo, quando D igual a 1, isso aqui dá um número negativo, então nenhum valor de T real satisfaz. Nenhum parâmetro T real satisfaz, então a gente não vai ter ponto na reta. Então, o item 4, a gente já vai saber que a resposta é não, tá? Tá ok? Mas vamos voltar para o item 3 aqui. O item 3, esse D corresponde à raiz de 10 terços. Quando eu coloco D igual a raiz de 10 terços aqui, fazendo essa conta aqui, isso aqui, tal, 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 a gente vai achar 1/6 ou 5/6. Para 1/6, isso vai fornecer um ponto, que é aquele P2, dessa figura aqui, ó. E para o outro vai fornecer o P3, tá? Então, para T igual a 1/6 dá o P2, para T igual a 5/6 dá o P3. Tá? Quando D igual a 1, como a gente discutiu, isso aqui dá um número negativo, raiz de um número negativo não é um número real, portanto, não tem um parâmetro T real, tal que isso daqui cumpra aquela condição da distância igual a 1, ou seja, não existe um ponto. Né? E quando D igual a raiz de 2, note que quando D igual a raiz de 2, aqui fica 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Fica 0 aqui. Fica um único valor de T, que é meio, que dá um único ponto, que é justamente aqui, ó, T igual a meio. Então, com isso, a gente encerra o exercício. Então, só voltando na figura, agora, para recapitular já com as contas feitas, né? Essa distância é raiz de 2, tendo, portanto, um único ponto da reta que tem essa distância, que é o ponto P1, que já foi calculado lá. Nenhum ponto vai estar à distância 1,
e uma distância maior que raiz de 2, sempre a gente vai encontrar 2 pontos. Por exemplo, a distância igual a 20, vai ter 2 pontos na reta, a distância é 20 unidades de C, um para cá e um para cá, né? Se eu quero achar pontos da reta cuja distância até C seja menor que raiz de 2, eu não vou achar nenhum ponto, tá? Então, note o seguinte, os itens 3, 4 e 5, na verdade, todos eles recaíram, como a gente viu aqui, na análise de uma equação do segundo grau na variável t, e que a gente, como vê na escola, sabe que uma equação do segundo grau numa variável, ela vai ter ou duas raízes distintas, ou uma raiz dupla real, ou nenhuma raiz real. E são exatamente as três situações aqui. Duas raízes distintas para o item 3, nenhuma raiz real para o item 4 e uma única raiz dupla, né, que era o t igual a meio para o item 5. Tá? Então, isso encerra. E eu encerro aqui essa nossa discussão.